o mundo inteiro e perder a sua alma, porque para Deus nós valemos mais do que todo este globo terrestre, todo esse universo, que isso aí Deus pode criar a hora que Ele quiser, Ele tem poder para isso. Mas para criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus teve que dar da parte dele, teve que ceder uma parte dele. Por isso que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Amém? Nós então queremos dar uma palavra especial para a igreja nesta noite. E nós vamos voltar depois a louvar a Deus com cântico. Mas como eu vou fazer nós pretendemos fazer uma unção especial, então eu quero um pouco mais de tempo para ministrar aos irmãos nesta noite. Primeiro eu vou arrumar isso aqui, porque não está bem do jeito que eu gostaria. Não, vou levantar isso aqui. Isso. Pronto, agora está ficando melhor. Pronto, estamos chegando lá. Aos poucos nós chegaremos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, num salmo muito conhecido, que é o Salmo 91. Salmo 91. Para as pessoas que usam a versão católica, é o Salmo 90. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Aleluia. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás ao leão e à áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longuras de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma meditação sobre este Salmo 91, porque há exatamente 10 anos atrás, na noite de 31 de dezembro de 2005,
nós fizemos aqui uma unção. Uma unção foi a primeira vez que fiz uma unção coletiva num culto de vigília. E esta unção, a razão é porque eu tive essa direção de Deus, porque nós estávamos entrando num período de dificuldades. O Brasil estava aparentemente indo bem, mas o mundo, a partir de 2006, 2007 e principalmente 2008, entrou numa situação muito difícil, quando a economia dos grandes países, Estados Unidos, Japão, países europeus, entraram em colapso. E esta vez, eu tive também a direção para fazer esta unção, repetir esta unção. Só que nós vamos ampliar esta unção. Ela não será apenas para uma proteção especial na sua vida, no sentido material, mas ela será também uma unção para te guardar das coisas que muito em breve vão acontecer na terra, especialmente no Brasil. Os irmãos sabem que eu ministro escatologia em muitos lugares, e aqui também na igreja, e eu acompanho os acontecimentos daquilo que ocorre na terra. Principalmente, acompanho muito de perto o que ocorre em Israel, e tudo que se diz respeito a Israel. Porque, no meu entendimento, Israel é o relógio profético de Deus. Deus usa este povo para marcar o seu tempo profético. Não o seu cronos, mas o seu kainós, o seu kairos, o tempo de Deus. Então, nós temos acompanhado o que vem acontecendo na face da terra. E eu tenho algumas coisas um pouco difíceis para passar aos irmãos, para preparar esta igreja. Porque o arrebatamento da igreja pode se dar a partir deste evento que vai acontecer, que eu vou passar daqui um pouco, vou falar sobre ele, poderá ocorrer logo em seguida. Nós vamos entrar, irmãos, não vai demorar muito tempo. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas nós vamos entrar numa aceleração das dores de parto que antecede a volta de Jesus para reinar aqui na terra. A Bíblia nos diz que a nossa pátria é uma pátria celestial. Nós nascemos no Brasil, somos brasileiros por um período de décadas, 60, 70, 80, 90 anos. Mas nós somos cidadãos do reino dos céus. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos o Salvador. O Senhor que vai transformar o corpo da nossa humilhação, este corpo cheio de doenças, limitações, para ser conforme o seu corpo glorioso, ou o corpo da sua glória. E Ele está muito próximo de fazer estas coisas na face da terra. Então eu tenho acompanhado de perto os acontecimentos e gostaria de meditar com os irmãos. E na medida em que eu for falando sobre esse Salmo 91, eu vou mencionando algumas coisas dessas que eu gostaria para você entender. Duas coisas. O porquê que nós vamos fazer esta unção. E entender que nós dependemos 100% de Deus para esse tempo final. Você não vai poder depender da sua conta bancária, nem do seu emprego, nem do seu trabalho, nem das suas finanças. Irmãos, todos nós que acompanhamos as reportagens diárias, os acontecimentos diários,
Sabemos que o Brasil está numa situação muito difícil. Os estrangeiros, revistas especializadas em economia, têm colocado em sua capa a fotografia da nossa presidente e dito em manchete: o Brasil está quebrado. Revistas importantes, jornais de economia. E com esses escândalos que nós estamos vivendo, principalmente através dessa operação do Lava Jato, as nossas entranhas têm sido expostas para o mundo inteiro, a corrupção das nossas autoridades, e a nossa economia está bem fragilizada, e o desemprego vem aumentando, a inflação vem aumentando, então nós estamos numa crise que tende a se aperfeiçoar ou aumentar daqui para frente. E a pergunta que você poderia me dizer: pastor, e não seria melhor então trazer uma mensagem de esperança? Eu gostaria de trazer uma mensagem de esperança, e é isso que eu estou fazendo. Para que você tire os seus olhos das coisas materiais e da dependência que você vem vivendo até aqui, para colocar a sua dependência em Deus. Em Deus. Saiba que Ele é Deus Todo-Poderoso e é também o nosso Pai. O nosso Pai. Este salmo, irmãos, o Salmo 91, é um salmo muito especial e principalmente para esse tempo final. Eu gostaria que você decorasse esse salmo, que você deixasse as palavras desse salmo passar pela sua mente, ficar indelevelmente marcado na sua mente, mas fosse também até o seu espírito e gerasse fé no seu coração. Porque Deus, Ele se agrada de nós quando nós colocamos fé nele e na sua palavra. Porque Ele diz que Ele honrará a sua palavra. Deus tem falado em vários lugares da terra que os cristãos dos últimos dias precisam conhecer, decorar este salmo e acreditar, crer na literalidade desse salmo, porque o Senhor vai fazer essas coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Então eu gostaria de meditar nesta noite com você sobre o que significa estar no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque além dessas crises que nós temos internamente, a crise internacional também tende a se agravar. E ela vai agravando cada vez mais. E o Brasil, que está numa situação de desgoverno, ou falta de um governo mais firme, um governo que sabe para onde ir, como chegar e alcançar certas metas, nós estamos assim como que num barco meio à deriva e fazendo água, né? Então, por isso, nós precisamos nos apegar com o Senhor. E alguma coisa muito grave vai acontecer na terra e vai atingir o Brasil em cheio. Por isso é que nós estamos trazendo esta palavra nesta noite. Mas eu quero fazer a ministração e depois falar abertamente para você. Este salmo, irmãos, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansará. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Ou o que significa esse esconderijo do Altíssimo? A palavra de Deus responde a esta pergunta em Colossenses, capítulo 3. Gostaria que você abrisse também a sua Bíblia e fosse projetado esse texto, Colossenses 3,
Os 3 primeiros versículos deste capítulo diz assim: se, pois, fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aonde que Jesus está? À direita do Pai. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga assim: a minha vida está escondida com Cristo e Cristo em Deus. Cristo está em Deus e eu estou em Cristo. Nós estamos em Cristo. Se você fez uma aliança de vida eterna com o Senhor, se você um dia entregou a sua vida e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador, que estou condenado eternamente. Se você um dia compreendeu que Jesus morreu por causa dos teus pecados e dos meus pecados, dos nossos pecados, que ele veio realmente, como ele disse, buscar e salvar os que haviam se perdido, que ele, ao morrer, seu corpo ficou na terra e foi sepultado, mas o seu espírito e sua alma desceu ao Hades, ao inferno, e ali ele pagou o preço da minha redenção, da minha morte espiritual, da tua morte espiritual, e que Deus dali o ressuscitou no 3º dia, e que hoje ele está à direita do Pai, assentado ali, e que um dia, muito em breve, ele virá buscar aqueles que fizeram uma aliança com ele. Os que morreram vão ressuscitar com corpos semelhantes ao que ele ressuscitou, corpos glorificados. E aqueles que estiverem vivos serão instantaneamente transformados num abrir e fechar de olhos para todos os 2 grupos, os ressurretos e os transformados, subirem a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus está muito próximo de vir buscar os seus. Por isso, nós precisamos deixar que essa palavra entre em nós e gere em nós uma revelação, aquilo que no grego se chama rema, uma palavra revelada. Uma palavra revelada para nós. Portanto, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, e aqui eu estou falando para aqueles que já nasceram de novo, à sombra do Deus onipotente, nós podemos descansar. Tudo que se segue a partir daí tem uma proteção especial de Deus sobre aqueles que estão guardados com Cristo em Deus. A palavra de Deus diz que a primeira coisa que nós temos por estarmos aliançados com o Senhor é descanso. Diz o verso: direi do Senhor, ou melhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Primeira coisa, a primeira promessa que Deus nos dá nesse salmo é descanso. Irmãos, o descanso fala de paz. Fala de paz durante os dias difíceis. Fala de paz diante das catástrofes, das dificuldades. Fala de paz diante da crise. Às vezes as pessoas dizem para os cristãos nascidos de novo, os evangélicos que nasceram de novo: eu não entendo você, o mundo parece estar pegando fogo, as coisas estão, e você está calmo, tranquilo. Por quê? Porque nós temos paz. Paz não é um sentimento, não é uma variação de temperatura. Tem hora que eu tenho paz, tem hora que eu não tenho paz. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versos 13 e 14, que Jesus é a nossa paz. Se você está em Cristo e Cristo em Deus, você tem paz para descansar, porque você está
no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz nesse texto de Efésios 2, versos 13 e 14, Ele é a nossa paz. Diga assim, Jesus é a minha paz. Eu estou nele, e ele em Deus. E eu, à sombra do Deus onipotente, pode dizer, eu descanso. Amém. Eu estou preparando o terreno para depois te dar a revelação do que vem aí. Quero que você entenda, meu irmão, de que nós estamos em Cristo, Cristo está em Deus e nós podemos descansar. Jesus disse certa vez, está lá em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Portanto, nós temos descanso em Cristo. Não precisamos ficar afligidos, estressados, morrendo de infarto, derrame, AVC, porque nós temos um Pai todo-poderoso que cuida de nós, porque nós estamos em Cristo. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga assim, nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Isso. A segunda promessa desse Salmo 91, que eu quero deixar com você nesta noite, com todos nós, é a promessa de refúgio, verso 2. O verso 2 diz, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Portanto, o Senhor é o nosso refúgio. O Salmo 46, que muitas pessoas pensam que é um salmo poético, ele é um salmo profético e ele vai se cumprir. Eu nem vou ler esse salmo, porque ele é um salmo tremendo. Mas ali diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Eu não vou temer ainda que as coisas mais espetaculares e extraordinárias aconteçam, porque o Senhor, Deus, é o meu refúgio e é também a minha fortaleza. Deus tem o controle, irmãos, de todas as coisas. Eu estou dizendo isso que nós somos a última geração, a geração que verá a consumação daquilo que está escrito na palavra de Deus em termos de profecias, do Apocalipse. As pessoas costumam dizer, parece o Apocalipse, parece o Armagedon, eles nem sabem direito o que estão falando, porque não entendem esses conceitos. Mas Deus é o nosso refúgio. Isaías, capítulo 25, verso 4, projeto a nós, a favor, Isaías 25, 4. Deus diz assim, nesse texto, porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. Deus, ele vela também pelo pobre, pelo aflito, aquele que clama a Ele. Ele pode até não ter o entendimento que nós temos, mas Ele clama e Deus entra em ação. Essa é uma promessa que o Senhor dá também. A terceira coisa que o Salmo 91 nos fala é de livramento. Verso 3 diz, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livra. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas há cerca de 30 pestes no mundo que a medicina não sabe como tratar isso. Eu não estava lendo isto essa semana.
30 tipos de flagelo no mundo que os médicos não sabem como abordar isso aí. Né? Essa semana nós vimos notícias de uma vacina que está sendo experimentada aí para os brasileiros, de 9 a 45 anos, né? E é apenas para a dengue. Mas esse mesmo bichinho que transmite a dengue, que ataca, ele já tem mais 2, o chikungunya e o zika vírus. E a coisa vai só piorando. Levaram anos pesquisando para chegar a esta vacina que tem lá uma cobertura parcial. Então, mais do que nunca, o cavalo amarelo, irmãos, já foi liberado, e mais do que nunca, nós precisamos desta promessa na nossa vida. Porque Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas achará refúgio. Então aqui nós temos a promessa de livramento, livramento dos ataques, dos laços, das armadilhas, e no verso 14 nós temos também a promessa do livramento das catástrofes. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Gostaria que você tivesse isso bem em mente, porque nós vamos ter uma catástrofe muito séria aqui no Brasil, e eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso. O verso de 5 a 10 fala de proteção. Versículo 5 até o versículo 10, nós lemos assim: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Seta que voe de dia, você pode ter isso aqui como bala perdida, sabia? Nesses tiroteios. Cidades grandes hoje, para você ir numa cidade grande, você tem que pensar bem, né? Porque há muito risco por todos os lados. E se o Senhor não te guardar, quem que vai te guardar? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós temos aqui uma promessa gloriosa em todos esses versículos de proteção. Você se lembra, em 2004, no Natal de 2004, houve um terremoto, um dos mais fortes terremotos já ocorrido. E ele ocorreu na crosta marítima e assolou 14 países. E um dos mais atingidos foi a Indonésia, no dia 26 de dezembro, na noite de 25 para 26. 26, ele ocorreu de madrugada e as tsunamis chegaram nesses países pela manhã do dia 26. Elizabeth e eu estávamos em Curitiba, logo depois desses fatos. E ali estava um pastor daquela região, da Indonésia, pastor Robert Lay. Robert Lay, da Indonésia, ele não estava lá quando ocorreu essa tragédia, mas ele nos contou, porque logo em seguida ele foi para a sua terra, e lá ele tomou conhecimento desse fato que ele transmitiu na primeira igreja batista de Curitiba, e nós estávamos lá quando ele fez esse relato. Ele disse: irmãos, Deus guardou os cristãos da Indonésia. Você vê aquelas ondas enormes chegando, ondas que atingiram 30 metros de altura. O deslocamento daquelas ondas foi a 800 quilômetros por hora. Na Indonésia morreram 165 mil pessoas. 230 mil pessoas morreram. Isso os números oficiais, que são cotados bem mais abaixo.
E você sabe que aqueles países têm uma crença, e a religião predominante lá é o islamismo. E eles, antes do Natal, foram nas autoridades e disseram, olha, nós queríamos comemorar nas igrejas, lá dentro das igrejas, o Natal de Jesus. E as autoridades disseram, não, isso aí pode dar confusão, os muçulmanos não vão gostar, e se vocês quiserem comemorar o Natal, vão comemorar lá nos morros, lá nos montes. E não seja no dia de Natal, comemora outra hora lá. E as igrejas se reuniram e, em obediência às autoridades, resolveram que iriam no dia 26 de dezembro, não no dia de Natal, que eles iriam para as montanhas orar e festejar o Natal de Jesus. E assim foi. Veio a tsunami e não colheu nenhum cristão. Todos estavam no monte. Todos estavam orando. Todos estavam lá festejando, no dia 26. Foi uma proteção completa. Mas ele disse, como toda regra tem uma exceção, 19 irmãos de uma pequenina comunidade resolveram de não ir, mas de ficar ali dentro da igreja mesmo, do templo, orando. E assim foram. E quando veio aquela tsunami, aquela onda, vendo, e viram eles se agarraram um ao outro, assim, fizeram uma espécie de corrente, os 19. E a onda veio, bateu e foi levando, levando. Não morreu nenhum deles, apenas escoriações leves. Deus guardou esses 19. Nenhum cristão morreu dos que moram lá, nenhum cristão morreu naquelas tsunamis na Indonésia, onde mais de 160 mil pessoas perderam a vida e mais de 1,5 milhão ficaram desabrigados, sem onde morar e sem o que comer. Ele que te guarda da peste, da mortandade, da violência, dos ataques. Eu quero que você grave isto. E o verso 11 e 12 nos fala, irmãos, de algo extraordinário que Deus nos dá, que é a companhia e a proteção dos anjos de Deus. O verso 11 e 12 diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Os anjos de Deus têm uma missão de guardar aqueles que são do Senhor. O Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Nós vamos precisar muito dos anjos para as coisas que vão acontecer. Esse salmo diz, 1000 cairão ao teu lado, isto é, ao teu lado esquerdo. 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Altíssimo teu refúgio, nenhum mal te sucederá, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Você sabia disso, meu irmão? Que o Senhor vai dar ordem a teu respeito, já tem dado, tem te guardado. Eu tenho certeza e experiência disso. E isto vai se acentuar mais ainda, porque o Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Jesus disse também, além dos anjos, nós temos a presença do Senhor conosco. Jesus, quando ele encerra o Evangelho de Mateus, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos a presença, não somente dos anjos para nos proteger e nos guardar. Por isso, não fique com medo daquilo que vai acontecer neste ano 2016, 2017.
Não vai demorar muito, não. Uma outra promessa do Salmo 91 é de vitória. Vitória sobre o reino das trevas. Vitória sobre Satanás. Nós lemos aqui: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Vitória. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versos 19 e 20: eis que vos dei poder, autoridade para pisar a cabeça das serpentes e dos escorpiões. São símbolos desses demônios. E de todo o poder do diabo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Então saiba que você não somente tem anjos para te guardar, proteger e ajudar, mas você também tem autoridade sobre o reino das trevas. Amém? Romanos 16, 10, 20, ali está escrito, Deus faz essa promessa: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem vai esmagar o próprio Satanás é Deus, debaixo dos pés da igreja. Nós temos poder para pisar cabeça de demônios, serpentes e escorpiões. E a promessa de Deus é: em breve eu vou esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja. Irmãos, nós somos chamados para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Por isso, não tenha medo das coisas que vão acontecer, porque vão acontecer. O Senhor disse que vai acontecer e vai acontecer. Eu já estou chegando mais para o final. O verso 14 fala, irmãos, de uma posição elevada. O verso 14 diz: pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, diz o verso 15, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Veja bem, irmãos, Deus está prometendo aqui colocar-nos numa posição de retiro, um alto retiro, uma posição de livramento. Pô-lo-ei num alto retiro, por quê? Porque ele conhece o meu nome. Eu tenho intimidade com ele e ele tem intimidade comigo. Quando ele me invocar, eu o livrarei, estarei com ele na angústia. Presta atenção nisso. Deus não está prometendo livrar-nos da angústia, mas estar conosco na angústia. Ele não está dizendo que nós não vamos passar pela angústia, mas ele está dizendo que quando nós passarmos pelas situações difíceis, angustiantes, ele é conosco e ele vai dar o livramento. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. E a última promessa é: com longuras de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade e salvação. Vida longa aqui e vida eterna na eternidade. Amém? O Salmo 55, o verso 22 diz assim, pode projetar ali, Salmo 55, verso 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Vamos repetir juntos? Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém. Então, ao invés de você ficar carregando fardo, a Bíblia faz um convite a você. O Senhor te faz um convite. Lança sobre o Senhor. Coloca sobre Jesus Cristo. Ao invés de ficar arrastando esse fardo, confia nele, lança. Ele mesmo diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados.
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós temos aqui, irmãos, algumas promessas, são ao todo 10 promessas gloriosas, para nós vencermos daqui para frente, até que Jesus volte. Amém? Mas por que, pastor, o senhor fez um suspense aí, o que está para acontecer na terra? Eu pintei para você, mais ou menos assim, a grosso modo, as crises que nós vamos ter. A promessa de Deus, irmãos, nesse tempo de crise, é que Ele vai fazer diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Eu quero fazer uma pergunta para você que é nascido de novo, tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Como foi o 2015 na sua vida? Você que é fiel no pouco, Deus te fez prosperar nesse 2015? Você pode dizer com toda a alegria diante do Senhor, eu prosperei em 2015. Quantos podem dizer isso? Amém. Eu estava falando ontem por telefone com um amigo, ele é crente também, e ele é um grande empresário em São Paulo. Tem 4 grandes empresas, exportador, importador. Um homem muito rico. Só para você ter uma ideia, ele mora em Alphaville. Então, você já sabe, quem mora em Alphaville, em São Paulo, é milionário, ali em Barueri, né? Ele mora lá há muito tempo. Um homem muito rico. E ele estava me dizendo, ele disse, pastor, eu viajo pelo mundo inteiro, China, Estados Unidos, Japão, Alemanha. Eu viajo pelo mundo inteiro com negócios. E estão quebrados. O Brasil, então, nem se fala. A economia no mundo está sendo destruída. Ele estava me falando isso ontem. E eu disse, fulano, e você, como foi este ano com as suas empresas? Ele disse, pastor, acabei de fechar o balanço geral das 4 empresas. Nós prosperamos, no ano 2015, 41%. Ele disse, mas eu sei porque que Deus me fez prosperar os 41%, pela fidelidade do dízimo, mas com um propósito que eu sei que vamos ter que ajudar irmãozinhos mais fraquinhos aí, né, nesse tempo difícil que virá. E ele estava me descrevendo a situação do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. A grande mídia, irmãos, não falam as coisas muito certas. Elas têm compromissos com o governo de não divulgar certas coisas. E superestimar e subestimar. Quando é contra eles, subestima. E alguma coisa favorável, exalta exageradamente. Então eu quero dizer para você, se você quer ir bem nos seus negócios, nas suas atividades este ano, seja fiel no pouco. Essa igreja prosperou. E eu fico feliz quando a igreja prospera, porque eu sei, o Senhor já me disse isso, que a prosperidade da obra dele passa primeiro pela prosperidade dos membros, pela prosperidade dos irmãos. Não é a igreja prosperando e os irmãos empobrecendo, não, é o contrário. A prosperidade dos irmãos vai resultar na prosperidade da igreja. E mais do que nunca, você precisa ser fiel no pouco para que o Senhor possa te abençoar, porque Ele cumpre a palavra dEle. Deus tem um compromisso com a palavra dEle tremendo. Jesus diz, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. Deus disse a Jeremias, eu velo
em cima da minha palavra para cumpri-la. Então, irmãos, se você quer passar 2016, 2017, essas crises que virão, bem, Deus fazendo diferença na sua vida, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no dízimo. Seja fiel na oferta, quando o Senhor colocar no seu coração vontade de ofertar, oferte. No reino dele. Porque ele vai fazer você prosperar. Nós estamos entrando no período em que Deus vai fazer diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Entre aquele que confia nele e aquele que não confia. Deus não depende da economia do mundo para me fazer prosperar. Ele só depende de uma coisa, da minha obediência, da minha fidelidade. Se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o muito. Eu estou te falando isso por causa dos tempos difíceis que virão. Irmãos, nós não estamos precisando de recursos. Eu estou falando isso para te ajudar a você entender. Como fez esse irmão, ele disse, pastor, eu sei porque eu prosperei. Eu acabei de fechar o balanço, ele diz, das empresas. 41%, porque eu sou fiel no dízimo. E Deus tem um propósito com isso. Para você ajudar os seus familiares, as pessoas que estão em volta de você, para que eles saibam que Deus faz diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você. Agora, por que nós vamos fazer então essa unção? Nós vamos ungir você em 2 lugares. Nós vamos ungir as suas mãos, a palma da mão. Você vai vir com as 2 mãos, sem carregando nada não. Né? Nós vamos ungir levemente. Não vamos pôr muito azeite. Um pouquinho de azeite e vamos ungir a sua testa. As suas mãos serão ungidas para que aonde você colocar as mãos para fazer, Deus vai trazer a bênção sobre você. Ele vai te fazer prosperar. Onde colocares as mãos para fazer, Deus vai fazer você prosperar. Na medida em que você é fiel, Ele também é fiel. Se você for fiel a Ele e a sua palavra, Ele vai ser fiel conforme a sua palavra. E nós vamos te ungir na testa, para a tua proteção pessoal. Agora eu quero dizer para você por quê. Irmãos, há exatamente um mês atrás, você sabe que de vez em quando eu falo aqui do profeta queniano, o médico Dr. David O'War. Ele esteve aqui, nós fomos vê-lo em Campo Grande, nós vimos milagres, nós vimos cegos ser curados, paralíticos andar. Quem estava lá viu. E se você quer ver, é só entrar no site lá, Arrepende Brasil, e clicar lá, Culto de Milagres em Campo Grande, são 3h30 de milagres. Deus usando esse homem. Hoje, Deus está realizando um culto extraordinário no Quênia com ele. De milagres extraordinários estão acontecendo nesta noite. Eu não sei se ainda é noite lá no Quênia, na África, eu não sei, mas era essa noite. Deus aí falou que iria usá-lo muito ali. Mas há um mês atrás, dia 30 de novembro, Deus falou com este homem que vai mandar um violento terremoto na América do Sul. E a descrição que ele faz desse terremoto é uma coisa muito séria. Porque todas as vezes que ele descreve um terremoto, que ele fala, ele profetiza um terremoto, ele nunca usou a linguagem que ele usou com o Brasil.
E Deus mostrou logo em seguida algumas bandeiras, e uma das primeiras que o Senhor mostrou foi a bandeira do Brasil, depois a bandeira da Colômbia. Então, o Senhor disse para ele que é um violento, violento terremoto que está vindo contra a América do Sul. Irmãos, este homem tem dezenas e dezenas e dezenas de profecias cumpridas. Eu tenho um vídeo que mostra essas profecias. Está lá no YouTube, né? Eu trouxe até, está aí, mas eu não vou passar, porque o tempo está correndo muito rápido. Mas está no YouTube. E daquelas profecias que eu notei, algumas se cumpriram algumas horas depois que foram dadas. Outras se cumpriram com um dia, outras com poucos dias. A que mais demorou dessas que estão no YouTube foi 2 anos. 2 anos. Por exemplo, o terremoto no Japão, que deu aquela devastação no Japão, cumpriu-se pouco tempo depois. Primeiro ele foi lá e profetizou. O terremoto do Haiti, que matou cerca de 300 mil pessoas, demorou questão de 40 e poucos dias. Ele foi lá antes, profetizou. 40 e poucos dias depois, se não me engano, 42 dias depois aconteceu. Do Chile, de vários lugares, chuvas, enchentes, na Rússia, na Europa. Está lá o vídeo cheio. A credibilidade desse homem é muito grande, porque Deus mostra a ele e manda que ele profetiza. Eu quero então passar este vídeo, ele é bem curtinho. Eu vou ler, porque algumas pessoas têm dificuldade para ler. Ele está legendado em português. Esse que eu separei, não aparece a voz dele falando, aparece apenas a foto, e os irmãos que fizeram a legenda vai colocando ali a legenda do que ele falou, né? Mas tem um que ele aparece, ou melhor, aparece a voz dele falando. Então eu quero projetar para que você tome conhecimento. Leia rapidamente, eu vou ler um pouco mais pausado para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler e ler rápido, aí não acompanharia a leitura, já que não tem em português, eu vou ler agora. Pode soltar. Alguém, por favor, desliga essas lâmpadas aqui na frente. Não, essa aí é profecias cumpridas, é a outra. Dia 30 de novembro de 2005, alerta. Foi o dia que ele deu a profecia. Profecia na rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor. Um violento terremoto vindo à América do Sul. O profeta viu a bandeira do Brasil, o profeta David Ward. O Senhor Jeová falou comigo sobre um terremoto muito severo que está vindo à terra. Bem, o Senhor falou comigo nesta noite passada e também hoje durante o dia. É um muito violento terremoto que está vindo sobre a terra. E o Senhor me apresentou as bandeiras de várias nações. Parece que esse terremoto vai tocar algumas nações. O Senhor já me colocou nesse terremoto hoje. E parece que o mais aterrorizante momento nesta terra, um muito violento terremoto, eu vou ler aqui na frente, extremamente violento. Bem, o Senhor Jeová Elohim, falou comigo sobre esse terremoto que está vindo sobre a terra. E ele me colocou num prédio, eu estava lá com muitas outras pessoas nessa terra, e então esse terremoto muito chocante e histórico chacoalhou. Ele foi muito violento e nós estávamos correndo e as paredes iam cair. O chacoalhar foi tão violento, as pessoas estavam correndo em todo lugar
em todas as direções, e então quando eu chequei e vi que a parede ia colapsar sobre mim em um ponto, eu corri de volta para a parede, pois pensei que agora outra parede iria cair sobre mim. E isto é o que estávamos fazendo nessa terra até que parou. E após isto eu vi que os prédios eram muito impressionantes. Eles eram bem construídos, eles não caíram. Isto quer dizer que esse terremoto vai acontecer numa terra que tem uma arquitetura muito boa. Os prédios eram bem fortes, mas o tremor vai ser o mais insuportável, o mais aterrorizante e terrível momento nesta terra. Muito violento. Aí vem umas expressões estranhas dele, não dá para traduzir. Tremendo muito violentamente, eu estava correndo, as pessoas estavam correndo em todo lugar. Será um momento terrível para se contemplar. Então, após isso, o Senhor me apresentou uma bandeira. Eu vi uma bandeira e é a bandeira do Brasil. Após o Brasil eu vi. De fato, a cronologia das bandeiras é que há uma bandeira que eu vi atrás. Então, na frente dessa bandeira, no meio, há uma que parece com a bandeira da Colômbia. E então, em frente dessa, o Senhor apresentou o Brasil. Então, isto vai afetar muitas nações. Esse terremoto está vindo para a América do Sul. Eu vi o povo dessa terra, eu falei com ele, as mulheres anciãs que o Senhor trouxe no sonho, eu estava saudando elas, orando com elas, eu vi que elas estavam vestidas de roupas de muitas cores. E então, uma tremenda visitação está vindo a esta terra. Há um terremoto histórico que está vindo. E então, tudo o que as nações precisam fazer é isso. Em cada ocasião, quando é dada a oportunidade, como agora, eles precisam se arrepender e preparar o caminho para a vinda de nosso Senhor Jesus. Shalom. Site Arrepende-te, Brasil. Então, irmãos, é isso aí. Pode acender a luz, faz favor? Você pode dizer, o Brasil não tem terremoto. Se você tem acompanhado as últimas notícias, o Brasil começou a ter tremores de terra. Terremotos até 4,5 graus nós já tivemos. Né? E está aumentando. Quando esse homem esteve no Brasil, em 2014, a primeira vez, o Senhor usou esse homem para falar umas coisas muito pesadas para o Brasil. O pecado, o Senhor mostrou o pecado dessa terra e o Senhor disse para ele, o Brasil é o país mais pecador da face da terra. Está em vídeo gravado isso. Falou de uma praga que viria para o Brasil, de insetos grandes que morderiam as pessoas. E agora ele está falando desse terremoto. Irmãos, não há como prever um terremoto e não há como escapar das consequências de um terremoto. A ciência não tem resposta para essas coisas, governos também não. Se o Senhor está dizendo pela boca deste homem que vai mandar um terremoto no Brasil, você pode ter certeza que esse terremoto virá. Quando nós não sabemos. O ano que vem, não sabemos. O outro ano, 2017, não sabemos. Sabemos que ele virá. Sabemos que ele virá. E o que nós devemos fazer então? 2 linhas de conduta nós devemos ter. A primeira, aquilo que é natural. Prepare-se para esse tempo. Estoque alimentos não perecíveis. O Senhor tem falado, inclusive através dele, que nós devemos estocar. Aqueles que podem e que têm dinheiro para isso, estoque 2, 3 meses de alimentos não perecíveis. Água é uma coisa que deveria ser estocada também, principalmente quem está em grandes centros, que depende da água da torneira ou de água de garrafões. Nós aqui temos a nossa chácara com poço artesiano, se Deus não vai permitir, eu estou orando nesse sentido, de destruir o nosso poço, nós vamos ter água ali, pelo menos para a gente beber, né? E até para tomar banho. Mas água também é um elemento que você precisa. E também medicações.
medicamentos de uso contínuo, porque um grande terremoto destrói fábricas, destrói estradas e mantenha o seu carro sempre com o tanque cheio. A partir de hoje, mantenha o seu carro sempre com o tanque cheio. É algo que você pode fazer. São providências mínimas que nós devemos tomar. Né? Que nós devemos tomar. Isso da parte do homem. Agora, o que mais nós podemos fazer? Nos apegar com o Senhor. Porque é Ele que vai nos proteger. É Ele que diz que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Poucas pessoas nesta noite estão dentro das igrejas, se colocar em comparação com a população brasileira, os 200 milhões. Estão tudo na maior bagunça ali, oferecendo nas margens, nas praias, fazendo oferenda a demônios, irritando a Deus. O pecado, o mau cheiro do pecado, tem subido às narinas de Deus. Deus vai julgar. E a descrição que esse homem fala é muito séria. Ele não usa essa linguagem nas demais profecias. Eu nunca vi ele usar essa linguagem. É muito, muito, muito forte esse terremoto. E esses prédios que ficam em pé, eu quero dizer para você, eu não acredito que seja no Brasil, não. Esse terremoto ele vai atingir a terra, e aí pode ser terremotos em prédios que vão sobreviver em outros países que constroem esses edifícios já para suportar terremotos, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos, principalmente na costa oeste americana, ali na Califórnia, onde tem muito prédio e muito terremoto também, nesses lugares. Irmão, quero que você entenda que se o Senhor falou, e falou dia 30 de novembro, ele deu essa palavra profética, eu recebi ela no dia seguinte, eu fiquei muito angustiado, porque eu sabia que essas coisas viriam, mas eu não sabia que a mão de Deus vem tão forte. Mais do que nunca, nós precisamos da palavra de Deus, do Salmo 91. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe que mortandade, uma crise como essa, as pessoas ficam insepultas, aí vem pestes, doenças. Se atingir então o mar, isso aí vai ser uma calamidade. Eu não sei como isso vai ser, e nem quando vai ser. Mas a credibilidade deste homem, Deus tem estabelecido. E essas coisas não vão demorar muito. Por isso, seja providente. Não gaste à toa, não fique fazendo dívida, não gaste o seu dinheiro à toa. Irmão, preste atenção, nós estamos entrando em anos de dificuldades. Agora, imagine, o Brasil já está ruim, a economia do mundo já está ruim, o Brasil pior ainda. E Deus diz que vai mandar um violento terremoto, e mostra, uma das primeiras bandeiras que ele mostra é a do Brasil. E a bandeira do Brasil é muito conhecida, por causa da seleção de futebol. E nós estamos aqui. O que fazer? Fugir? Para onde? Vai atingir toda a terra. Quem é que nos guarda? É o Senhor. Ele tem anjos para isso. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Os anjos são magníficos em poder, grande em força, que Deus estabeleceu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, que obedecem a Deus, que têm uma aliança com Jesus Cristo, com Deus através de Jesus Cristo, e os livra. Amém? Então eu vou fazer essa unção na testa para a tua proteção. E você vai, todos os dias, orar, antes de deitar, você vai orar,
Pedir que o Senhor guarde você naquela noite, mas guarda também o seu filho, aquele que não tem. Ore por ele, interceda por ele, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Para aqueles parentes seus, amigos seus, seus vizinhos. Faça isso, irmão, você vai ver a diferença. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? E não tema estas coisas. Eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para tocar a trombeta e para que você se dê por avisado. E confia no Senhor. Faz dele o seu refúgio. Você está em Cristo, faça de Deus o Altíssimo o seu refúgio. E nenhum mal te sucederá. Você verá a recompensa dos que não temem a Deus. Com os teus olhos você vai ver, mas você vai ver também a diferença que Ele vai fazer. Amém? Não tenha receio. Então nós vamos fazer esta unção, e eu vou repeti-la na Santa Ceia de fevereiro, que alguns estão viajando, vão querer também. Nós vamos repetir para aqueles que não fizerem hoje esta unção. Preste atenção, meu amado. Esta unção é para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Se você não tem, faça hoje, entregue a sua vida hoje. Diga, Senhor Jesus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero ser herdeiro da tua salvação. Se você fizer uma oração sincera, Deus vai te ouvir. Nós vamos te ungir na testa para proteção, nas mãos para você ser ajudado, protegido também em tudo que você fizer as suas mãos. Agora, olha aqui para mim, por favor. Como nós estamos com muita gente lá fora também, então nós vamos fazer assim. Eu vou ficar de um lado, o pastor Matias vai ficar do outro. O pastor Rodrigo vai lá fora ungir aqueles irmãos e amigos que estão lá fora. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim. Comece aqui, olha bem para mim. Esses que estão aqui, ó, vão sair primeiro, eu vou ungí-los, eles vão dar a volta lá e entrar de volta aqui. Faça o círculo, banco por banco, faz isso aqui, ó, banco por banco. A hora que chegar, que aquele último chegar aqui, o próximo já encaminha atrás dele e assim nós vamos fazendo. Você conte o banco que você está, né? Fique atento, fique esperto para você voltar para o seu próprio lugar. E nós vamos fazer isso. A mesma coisa assim, lá fora a mesma coisa. E nós vamos fazer esta unção agora. Amém? Depois que você receber a unção, você aguarda, porque nós vamos orar ainda depois. Eu tenho que fazer isso, a unção e depois a oração por você. Se nós tivermos uma música, pode soltar essa música, esse louvor, enquanto nós faremos esta unção. Está aqui, pastor. Está aqui. Podemos começar, irmãos? Então tá, vamos começar então.